A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Seja muito bem-vindo em nosso canal. Quero agradecer a todos que já são inscritos em nosso canal, a qual alguns têm comentado, têm falado de onde está nos assistindo. Deus tem colocado em nosso coração para nós fazer esse trabalho, um resumo da Escola Bíblica Dominical, para estar ajudando aqueles irmãos que às vezes têm um pouco de dificuldade, que não tem muito tempo por causa do seu serviço. E nós também, além do vídeo aula, nós também temos um slide, tá? Na descrição desse vídeo, você clica na descrição desse vídeo que tem lá um slide para você adquirir, para ajudar, tendo uma melhoria na sua aula. Com muito carinho, com muito amor, nós temos feito esse trabalho para a obra do Senhor. Então compartilha com outras pessoas, ajuda nós a divulgar esse Evangelho de Cristo. Nós passamos a lição 7, né, o relacionamento entre nora e sogra, e hoje nós chegamos na lição 8, a qual nós vamos falar sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. O nosso texto áureo, ele diz assim: e vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai na doutrina a admoestação do Senhor. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 4. A verdade prática da nossa lição também diz assim: quando o padrão divino para a criação de filho é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Quero dizer para você, professores, vocês subtenentes de escola bíblica dominical, a importância de você também fazer a leitura bíblica em classe com seus alunos, iniciar também com a oração. Então, eu quero convidar você para esse momento, nós começar nossa aula. Antes de eu fazer a introdução dessa aula, nós vamos iniciar com a oração. Seu Deus e Pai, está no céu, neste momento levamos a nossa voz diante de Ti. Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, para nós estar passando o resumo dessa aula. Abençoa todos os ouvintes, ó Pai, todos os alunos, Senhor, que é o meu ouvinte nesse canal, Senhor. Abençoa, Senhor, todos que são inscritos. Abençoa todos aqueles que já adquiriram, Senhor, esse slide para ajudar nos trabalhos, Senhor, na Escola Bíblica Dominical. Abençoa as famílias, Senhor, abençoa o Pai, Senhor, dá sabedoria ao Pai para criar os filhos, Pai. Assim, agradecemos a Ti por tudo. Abençoa cada professor, abençoa cada subtenente da Escola Bíblica Dominical, abençoa cada pastores, abençoa todos os alunos, abençoa as igrejas, abençoa as famílias. Assim entregue nas tuas mãos, em nome de Jesus, seja conosco. Irmãos, a nossa lição hoje, nós vamos, primeiro, o assunto, vamos apresentar o conceito paternidade segundo a Bíblia. E no segundo, nós vamos apontar o tipo de paternidade que são prejudicial para a família. E o terceiro, destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual moral do filho. Então aqui nós vamos ter 3 destaques: apresentar, apontar e destacar. Fica comigo até o final, não perca nenhum pontinho, irmãos. Às vezes a pessoa gosta de pular um pouquinho o vídeo para adiantar, e nesse pulo que você dá, às vezes você pode perder alguma coisa muito importante, tá? Então peço a você, assista até o final essa aula, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você, para a sua família, para o seu ministério, para suas aulas na Escola Bíblica Dominical. É importante também, eu quero dizer para você, professor de Escola Bíblica Dominical, você na liderança da Escola Bíblica Dominical, fazer as perguntas para os seus alunos antes de começar a lição. Antes de começar a lição, você faz as perguntas e dá a resposta depois. No final, já avisa, vou fazer as perguntas, mas ninguém responde agora. Por quê? Para não ficar uma aula engessada e para despertar a curiosidade e exercitar o raciocínio de cada um para ficar ligado na leitura, né? Ficar ligado na lição, no decorrer do estudo, ficar ligado, que aí quando o professor vai falando, imediatamente eles vão achando as respostas. Então a primeira pergunta diz assim: quem eram os filhos de Samuel? Aí você não dá a resposta. Segunda, na vida da família, quem são os responsáveis para a formação moral e espiritual dos filhos? Terceira pergunta, quais são os 2 tipos de paternidade extremistas? Quarta pergunta para você fazer para os seus alunos: além de ensinar a disciplina para os filhos, o que os pais devem fazer? Quinta e última pergunta: por que Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade familiar? A introdução da nossa lição hoje, nós vamos abordar alguns assuntos muito importantes. Nesta lição, nós abordaremos o assunto a responsabilidade da paternidade
de criar os filhos no conhecimento da palavra de Deus. Mesmo assim, pode acontecer quando o adulto, às vezes, não andar no princípio a qual foi criado. A instrução é do pai e a obediência é do filho. Então eu quero chamar a atenção para cada um nós pais. Hoje nós vamos falar nessa lição a importância dos pais, da criação do pai. Claro, vai falar um pouquinho sobre a mãe também, mas aqui o assunto que nós vamos tratar hoje é diretamente para os pais. A responsabilidade dos pais, a qual criar o filho na obediência, na conduta, ter responsabilidade, na formação do filho. Mas quero deixar bem claro, bem sabemos que a instrução é do pai, mas a obediência tem que ser dos filhos. É claro que tem falha em alguns pais em questão da instrução, em questão da educação, mas também vemos grandes relatos, tanto na Bíblia, na Antiguidade, tanto pontando por dias atuais. Filho a qual foi até bem criado na instrução da palavra, mas depois de adulto, anda no caminho da desobediência, desobedecendo os princípios a qual o pai instruiu. Então, eu quero dizer para você, pai, se você tem consciência diante de Deus, que você instruiu o teu filho no caminho que deve andar, como o Provérbio capítulo 22, versículo 6, ensinar o filho, educar o filho, criar o filho no caminho que deve andar, se você teve essa conduta, e se você vê o filho que anda na desobediência, não carrega essa culpa em si, porque a culpa não é sua. Mas, se você é um pai que vê seu filho andando nos caminhos errados, você vai fazer uma leitura, você mesmo vai fazer essa leitura em si. Como foi a sua criação com teu filho? Criou teu filho na educação, na instrução da palavra, na educação? Se foi tudo assim, está tudo bem, não se preocupa. Outra observação importante, eu quero deixar aqui nessa introdução, as pessoas que exercem a função de ministério, pastoral, ministério presbiterial, seja qual ministério na liderança. Antes de você ser um grande líder na sua igreja, você precisa ser um grande líder na sua casa. Antes de você ser um grande exemplo no seu ministério, na igreja, você precisa ser um exemplo no seu ministério, na tua casa. Então, o apóstolo Paulo falou em Timóteo que o homem precisa dominar bem a tua casa. O homem precisa ser exemplo na família. Primeiro, o nosso ministério começa na nossa casa para depois ser no ministério da igreja. Então, primeiro nós precisamos cuidar bem da nossa casa, cuidar bem da nossa família, nossos filhos, para nós também ter um bom ministério, um bom relacionamento com a família em casa, para nós se relacionar muito bem também no nosso ministério na igreja. Iniciando já o primeiro ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre a paternidade dentro da família. A Bíblia dá orientação sobre a responsabilidade do pai. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Salmo 103, Provérbio 22, versículo 6 e Provérbio 20, versículo 7. Na criação, na proteção, na responsabilidade dos filhos. Esclarecer aqui para você, pai, que a criação e a proteção dos filhos é responsabilidade do pai. Você, eu que sou pai, nós somos responsáveis na criação e na proteção dos nossos filhos. Também fala sobre a responsabilidade de mãe como esposa ajudadora ou adjuntora. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Olha só a responsabilidade também da mãe, de educar, manter e auxiliar. A esposa ficou para auxiliar o marido, auxiliar o esposo. Eu quero deixar uma parte importante aqui também para você, mãe, que ficou nessa responsabilidade de manter, de educar, de auxiliar. Quando o filho fez algo errado, que desobedeceu algum princípio, algumas regras da casa qual o pai e a mãe colocou. Seu esposo está chegando cansado do serviço ou foi resolver alguma situação na empresa ou até na igreja. Nunca quando ele chega, imediato vai falando o problema que ocorreu dentro de casa. Espera passar um pouco, espera ele tomar uma água, jantar ou almoçar, tomar um banho. Depois que já estiver tranquilo, você vai explicar o ocorrido, a qual a desobediência que o filho fez, que é preciso tomar alguma medida cabíveis. Então, isso é de uma responsabilidade da mãe também ter sabedoria. A Bíblia diz que a mulher sábia
edifica a sua casa, a tola destrói pelas suas próprias mãos. Então é muito importante ter essa observação. As primeiras famílias tinham responsabilidade com as regras definidas na sociedade. Há cerca de 6.000 anos, a regra de compromisso e responsabilidade pode ser encontrada lá em Provérbios, capítulo 31, versículo 11, versículo 28, e Efésios 5, 28, 33. Por mais que algumas regras às vezes fugiam um pouco, mas durante 6.000 anos conseguiram manter essas regras. Cada família, seus pais tinham as regras de obediência dos filhos dentro da sua casa. Na atualidade, muitas dessas regras têm se perdido. É um absurdo, às vezes, que tenha acontecido, em vez do pai dar ordem ao filho, o filho que está dando ordem para os pais. As coisas estão tendo inversão de valores. A Bíblia instrua muito bem o pai, qual o dever do pai e qual a obrigação dos filhos. Então, qual o dever também dos filhos, precisa estar dentro da palavra de Deus. Segundo tópico do nosso primeiro ponto, a falta de autoridade no lar. Vemos grandes líderes na sociedade, como Eli e Samuel. No entanto, eles não tinham autoridade nem exercia uma boa liderança em sua própria casa. Observamos que os seus filhos não obedeciam e não dava um bom testemunho. Está lá em 1 Samuel, versículo 2:12. Irmãos, Eli e tanto Samuel, principalmente Samuel, foi um homem exemplar ministerial. Teve uma grande responsabilidade perante a sociedade. Nós observamos pela palavra que ele tinha muito tempo para resolver os problemas ministerial, tinha muito tempo para ouvir a população, ouvir o povo, resolver o problema da sociedade, mas ficou a sua casa vulnerável. A sua casa ficou sem a presença de um pai. Então tem que ter cuidado, você que é pastor, você que é líder de grande grupo, de liderança de igreja, precisa ter cuidado, porque às vezes passa o dia todo num domingo na igreja, esquece de almoçar com os filhos, decorrer da semana está trabalhando, não tem tempo para a esposa e nem para o filho. E chega no domingo, fica o dia todo envolvido nos trabalhos da igreja, resolvendo problemas da igreja, e às vezes grandes problemas em casa precisando ser resolvidos. A ausência de um pai em casa pode trazer grande transtorno futuro. Então, é importante cada um, pastores, cada um de vocês líderes, observar. Precisamos fazer a obra de Deus, se entregar mesmo, fazer com dedicação, fazer com amor, com perseverança. Porém, precisa nós liderar a nossa casa bem, estar presente também em nossa casa. Vemos que o sacerdote Samuel teve compromisso com Deus e o povo, mas seus filhos não andaram no mesmo caminho. 1 Samuel capítulo 3, versículo 19. Samuel teve grande compromisso com Deus, grande compromisso com o povo, mas os seus filhos, a ausência de Samuel na casa, os seus filhos não teve o mesmo testemunho, não andou no mesmo caminho. Um dos grandes perigos é ter muita responsabilidade e compromisso no ministério e esquecer dos compromissos com sua própria casa. É perigoso a ausência e a falta de referência de um pai presente perante os filhos. 1 Samuel 8:5. Então é um grande perigo, tá? Um grande perigo de ter muita responsabilidade, muito compromisso. Às vezes a pessoa fica tão feliz, Às vezes as pessoas ficam tão felizes com tanta responsabilidade, tanto compromisso que tem dentro da igreja. Tem vários cargo de responsabilidade, porém, ausência de um pai dentro da sua casa. Então precisamos observar isso aí. Não é momento, às vezes, de você até entregar, às vezes, alguns cargos, porque às vezes você tem uma grande responsabilidade de algum cargo na igreja que pode te ausentar a sua presença na sua família, na sua casa. Terceiro tópico do nosso primeiro ponto, os problemas de uma paternidade ausente. Isso aqui, irmãos, muito perigoso, uma paternidade ausente. Quando o pai tem responsabilidade, ele se torna referência para o filho. O pai precisa ser referência para o filho. Aquilo que eu falei lá na introdução, o pai tem que ter essa responsabilidade de referência para com os filhos. Mas, todavia, se o filho, depois de adulto, se ele acontecer, se desviar dos princípios a qual o pai ensinou e educou, não é responsabilidade do pai. Só que é de responsabilidade do pai ser uma referência para o filho. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem sido uma referência boa para o teu filho? Você tem se preocupado em ser uma boa referência para o teu filho? Ou se está desleixado, deixando acontecer, não está nem aí para nada, que o filho já tem que crescer
e não está nem aí. O mundo está sendo referência para o seu filho. A televisão está sendo referência para o seu filho. A internet, as redes sociais estão sendo referência para o seu filho. O que está sendo referência para o seu filho dentro da tua casa? É importante observar isso aí. Olha só, de quem é a responsabilidade da instrução? Do pai, Provérbios capítulo 22, 6. Liderança, quem tem que ser a liderança? Gênesis capítulo 1, 26 e Efésios 5, 23. É o pai que tem que ser a liderança. Não é o filho liderar dentro da sua casa, não. É o pai que tem que liderar dentro de casa. Proteção e segurança, responsabilidade do pai. Proteção e segurança, Gênesis 2, 24. Responsabilidade. Tem muito pai que não está tendo responsabilidade com o filho. Deus confiou na tua mão uma coisa preciosa que é teu filho. A responsabilidade. Gênesis 2, 24. Faça as coisas boas para o seu filho. Mateus 7, 11. Faça coisa boa para o teu filho. O pai tem que ser exemplo para os filhos, proporcionando um bom desenvolvimento emocional, espiritual e social na família. Sem isso, o filho fica vulnerável a muitos prejuízos futuros. Está lá em 1 Timóteo capítulo 4, 12 e Efésios 6, 4. Então, mãe, o pai precisa ser exemplo para o filho no desenvolvimento emocional, espiritual e na educação. É responsabilidade, compromisso do pai perante a palavra de Deus, perante a Deus e perante a sociedade e perante a família. É a responsabilidade do pai. A pediatra Melissa, no hospital de Melbourne, da Austrália, realizou uma pesquisa que quase 5.000 crianças entre 4 e 5 anos, ela descobriu que, inicialmente, a obesidade das crianças tem relação direta na negligência dos pais. Outra pesquisa demonstra que as crianças que têm pai presente apresentam nível de autoestima e superior. Aqueles que não têm pai presente já não têm uma boa autoestima. Muito diferente dos que têm o pai ausente, que não tem o pai presente, a autoestima dos filhos não é muito boa. Então, para o seu filho ter uma boa autoestima, até na escola, o desenvolvimento da escola, o pai presente reflete até na escola em questão de um aprendizado. Tem filho que tem dificuldade no aprendizado porque às vezes teve um pai ausente. A falta de um pai presente traz prejuízo para a educação e a memória dos filhos. Visão geral da primeira parte. A paternidade é uma função que proporciona um sustentáculo afetivo importante para o desenvolvimento da criança. Segundo ponto da nossa lição é tipo de paternidade extremista. Primeiro top desse segundo ponto, a paternidade autoritária. Geralmente, confunde-se liderança com autoritarismo, dando muitas ordens para os filhos, sendo muito frio no amor para com ele. Irmãos, olha só, às vezes os pais confundem autoritarismo com liderança. Dá muita ordem para o filho e sendo muito frio às vezes no amor para com os filhos. Tem pouco amor, só quer impor, começa a brigar muito com o filho, tudo o filho está errado e puxa a orelha e misericórdia, mas às vezes tem pai que até xinga os filhos, né? Exagera. É claro que o pai precisa corrigir os filhos, mas tem que ter cuidado com o exagero. E outra, não pensa que você ser um bom líder é impor, né, em cima dos filhos. O filho precisa obedecer o pai, não precisa ter medo do pai, ele precisa ser obediente. Sendo obediente, tranquilo. Então o pai precisa dar ordem, né? Sim, colocar ordem na casa, ordem com os filhos, mas ter sabedoria na liderança. Não querer ser autoritário com os filhos. Tem uma diferença, ser autoritário. Até às vezes, liderança ministerial confunde ser autoritário com liderança. Ter autoritarismo em cima das pessoas com liderança. É muito diferente. As pessoas não precisam te respeitar por você falar brabo. As pessoas não precisam te respeitar por você falar alto. Tem que respeitar pelo seu caráter, pela pessoa que você é, pelo bom testemunho que você dá. Não dá mau exemplo. Isso aí já basta bastante. Filhos e pessoas lideradas te respeitar pela pessoa que você é. Não querer impor em cima das pessoas quem você é, a posição que você tá. Tem pessoas que querem usar a posição para as pessoas respeitar. Não, a pessoa tem que nos respeitar pelo nosso caráter, pela pessoa que nós somos. A educação autoritária do pai provoca a seguinte coisa no filho. Olha o que o pai autoritário provoca no filho. Primeiro, medo. Segundo, culpa. Terceiro, insegurança.
frustração ou mau humor. Vê um menino crescendo com mau humor, frustrado, com medo, insegurança de tudo. E eu digo mais, costuma essa insegurança acarretar até depois do filho já adulto. O filho fica tão vulnerável que ele não tem decisão própria quando adulto. Aí o que acontece? Ele não sabe ser um líder dentro da sua casa, depois de casado, porque tem insegurança em tomar decisões. O filho, ele cresce, adulto, casa, ele tem que aprender a administrar também a sua casa. Então o pai é exemplo numa boa administração com a família, para quando o filho crescer, não ser também um filho inseguro, ter medo de decisões. Então precisa nós, pai, observar esses pontos com bastante carinho. Por isso o filho carrega medo de tomar iniciativa, filho tem medo de tomar iniciativa, podendo afetá-lo até mesmo quando adulto, tendo dificuldade em tomar decisões próprias. É necessário que o pai sempre peça sabedoria a Deus na criação do filho e não irrite. Tem pai que às vezes irrita seu filho e traz contenda dentro de casa. Por que tem acontecido muita morte de pai matando filho, filho matando pai nos últimos tempos? Porque às vezes é um pai que irrita, vai irritando o filho, vai irritando e traz uma grande desavença dentro de casa, contenda, briga, discussões, polícia dentro na porta da casa, da família, por causa de contenda, por falta de saber ser um bom líder dentro de casa e acaba irritando os filhos. Na psicologia, a educação autoritária é aquela que caracteriza por comportamento controladores, baseada em gritos, diálogo agressivo e repressão das emoções, Então, não precisa trazer grito, diálogo com agressivo, demonstrar agressividade para o filho impondo nele que você é o líder. Não, ele tem que respeitar você como um pai carinhoso, um pai que tenha diálogo com o filho, porque nós, pais, nós precisamos ganhar a confiança dos nossos filhos, para eles dialogar com nós também. Às vezes está passando por um problema, por alguma dificuldade, e às vezes muitos filhos não têm essa liberdade de diálogo com o pai, e aí vai ter que ir lá no mundo, vai se abrir com as pessoas lá fora. E os filhos, nós precisamos passar para os nossos filhos, para eles ter essa liberdade de confissão, de falar as dificuldades, de falar os problemas, de alegria, das tristezas dele com nós, pais. Nós precisamos sentar também e ouvir nossos filhos. Tem pai que às vezes quer só que os filhos ouvem ele, mas nunca para ouvir o filho. E se nós não parar para ouvir nosso filho, o tráfico de droga vai parar para ouvir. As pessoas que vivem, que é profano, vai parar para ouvir nossos filhos. Então é necessário os pais sentar e ouvir os filhos também. É claro, o pai precisa falar com os filhos, falar às vezes com firmeza, mas sem grito, sem agressividade. Falar para os filhos entender que o pai é o líder da casa, líder do filho. Isso também, irmão, provoca o chamado estresse tóxico. Na fase vulnerável do filho, na infância, provocado baixa autoestima, problema de relacionamento. Tem filho que cresce com dificuldade em relacionamento com outras pessoas. Tem dificuldade em relacionamento com o pai, não tem coragem de conversar com o pai nada, de se abrir com os pais. E às vezes tem dificuldade de se relacionar até com outras pessoas, por causa da opressão que viveu dentro de casa. Então, nós, pai, precisamos pedir sabedoria a Deus. A própria Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus. Segundo tópico do nosso segundo ponto, fala a paternidade permissiva. Os pais permissivos são aqueles que permitem ou diz sim para tudo. Muitas vezes nem presta atenção no que o filho está dizendo. Muitas vezes eles não se preocupa com o desenvolvimento saudável emocional também na educação. Aí, permite tudo. A paternidade permissiva permite tudo. E às vezes, o filho fala algo, fala assim, tô indo ali na casa não sei de quem. Às vezes não poderia nem naquele lugar. Aí o pai tá com a mente longe porque tá resolvendo um monte de coisa, resolvendo um monte de coisa da igreja, resolvendo um monte de coisa de serviço e nunca tem tempo para o filho. Tá bom, pode ir. Só sabe falar um sim. Para tudo diz um sim. Mas é necessário sempre, de vez em quando, dizer um não para o filho também. Mas é claro também não ficar preso sempre no não. Mas também ter cuidado, passar a ouvir o filho. O que seu filho está falando? O que seu filho te pediu? Às vezes você fala um sim, aí depois que o filho fez algo errado, aí você fala assim, por que você fez isso? Às vezes quer até bater no filho, quer colocar de castigo, grita com o filho, sacode o filho. Aí não, pai, aquela hora eu te pedi, você permitiu, você falou sim. Eu não lembro não, nem lembro. Por quê? Não prestou
atenção no que o filho estava falando. Então é necessário nós passar a ouvir nossos filhos. Antes de dizer um sim ou não, ouve o teu filho. O que ele está te pedindo, o que ele está falando para você. Não ser um pai autoritário não significa ser um pai liberal. Não é porque você não é um pai autoritário, não quer dizer também que você tem que ser um pai liberal, tem que ser um pai controlado, tá? Nas decisões, observar, analisar, ter sabedoria. O estabelecimento de regras e limite, aliado à comunicação e afeto, prestando atenção nos momentos certos, reservando um tempo para brincar com seus filhos. Resultará em um relacionamento de confiança com seu filho. Pai, tira um tempinho para o teu filho, brinca um pouquinho com o teu filho. Isso aí não vai te deixar menos homem ou mais homem, menos líder ou mais líder na sua casa. Porque você tirar um tempinho, brincar com teu filho, sair com seu filho, ter um momento saudável com seu filho. Isso é muito importante. Isso vai refletir no resto da vida do seu filho a importância que você tirou aquele tempinho de brincar com teu filho. Isso tem pessoas às vezes que é muito machista. Acha que se brincar com o filho não vai respeitar. O filho às vezes não vai respeitar quando é um pai que grita, que dialoga com ignorância com o filho. Às vezes pode ter um filho que às vezes não vai respeitar, mas nos momentos certos, cada momento, no momento de agir, no momento de falar com o filho mais firme, no momento de conversar, no momento de ouvir o filho, no momento de brincar com o filho. Então, precisamos saber separar cada momento dessa criação dos filhos. Isso não significa atender todas as vontades do filho também, né? Não quer dizer que você brincar com o filho, estar ali com aquela amizade, bom relacionamento com o filho, isso não significa atender todas as vontades do filho, mas estar disposto a explicar o motivo de negativa por meio de um diálogo. Tem momentos que você tem que falar não para o filho e você explicar por que o não. Porque às vezes o pai fala assim, o filho pede algo, ou fala que vai fazer algo, fala não. Aí o filho imediato tem aquela fase de momento do filho tudo perguntar por quê. Aí o filho vai dizer, pai, mas por quê? Aí o pai vai gritar bem alto, com bastante ignorância. Eu já falei por que não é não e acabou. Mas por que o não? Ele quer saber por que o não. Você vai, senta aqui que eu vou te explicar por que o não. A importância do não para o filho, para ele entender também, saber receber um não. Porque cresce depois um homem ou uma mulher não querendo receber um não de nada. Tudo quer receber um sim. Depois que casa, quer receber um sim, sempre um sim do marido. Quer receber sempre um sim da esposa. Vai trabalhar numa empresa, vai querer sempre receber um sim da empresa e nunca um não. Então o pai precisa explicar ao filho as doutrinas, as regras também de um não. Terceiro tópico do nosso segundo ponto. Eli criou filho que tornaram profano. Olha só essa criação de Eli com seus filhos. A Bíblia ensina que os filhos de Eli eram filho de Belial. Quando nós falamos filho de Belial, fala assim, o que é Belial? O significado é pessoa inútil, pessoa sem valor, ou pessoa maligna, Belial, né? Cuidado quando alguém chamar você filho, filho de Belial, está chamando você de inútil, sem valor, filho ou maligno. Ou filho perverso que não conhecia o Senhor. Está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. A Bíblia registra que Eli estava quase sem visão, obeso e morreu sem honra, quebrando o pescoço. 1 Samuel 4, 15, 18. Essas coisas indicam problemas espirituais que podem prejudicar a criação dos filhos. Cuidado, na sua educação, na criação dos seus filhos, pode ser muito prejudicar até a sua vida espiritual. Os pais precisam ter saúde espiritual a fim de evitar a cegueira e o comodismo e a desonra. Nós vemos aqui que Eli, ele ficou cego, mas também eu quero dizer que tem muitos pais cegos, não está vendo ou finge que não vê os filhos tomando o caminho errado, porque até uma certa idade os filhos estão sob o domínio dos pais. Depois de adulto, é claro que cada um tem as suas próprias decisões, segue os seus próprios caminhos, tem o seu livre-arbítrio para decidir a sua vida. Mas enquanto está sob o domínio dos pais, é necessário o pai ter essa responsabilidade de criação e de educação, principalmente também no espiritual. Os pais precisam ter saúde espiritual a fim de evitar cegueira, fingir que não está vendo a cegueira espiritual na sua vida, para não ter desonra. Foi desonroso para Eli ter uns filhos profanos, uns filhos inúteis. Para Deus, os filhos de Eli não teve serventia nenhuma. Visão geral da segunda parte. A paternidade autoritária e a permissiva são prejudiciais à família. Terceiro ponto da nossa lição. O fracasso de dois pais relapso com os seus filhos.
Primeiro top do terceiro ponto, omissão para com os filhos. Omissão para com os filhos. Aqui nós vamos falar um pouco para os obreiros, né? Cuidados, obreiro. A ordem das prioridades em nossa vida é, primeiramente, Deus, Mateus 22, versículo 37 e 38. Segundo, família, 1 Timóteo 3, 5. Possivelmente, o zelo excessivo do sacerdote Eli e Samuel pode ter sido prejudicado à educação dos seus filhos, ao ponto deles se tornarem maus exemplos para todos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 22 a 25 e 1 Samuel capítulo 8, versículo 2 a 5. Eles tiveram, possivelmente, um zelo excessivo do sacerdote e Eli, um zelo excessivo com o ministério, acabou sendo prejudicando, né, na educação dos seus filhos. Então, às vezes, você que é pastor, você que é obreiro, cuidado com o zelo excessivo, o exagero na obra de Deus. É claro que precisa ter com zelo a obra de Deus, mas não com exagero. Priorizar primeiramente Deus e segundo a sua família. E terceiro, o seu ministério. Porque a sua família tem que estar bem para o seu ministério ir bem. Porque se a família não estiver bem, o ministério também não vai bem. Então cuide bem da sua família. Porque o que nós aprendemos aqui, o exagero de Eli e de Samuel colocou em risco, dificultou ali com seus filhos, né? Foi prejudicada a educação dos seus filhos. Segundo tópico do nosso terceiro ponto, a inserção de responsabilidade de Eli e Samuel para com os seus filhos. Transferir a responsabilidade. Acerca da presença paterna da educação dos filhos, irá gerar a inserção da responsabilidade. Quando o pai não está presente na educação dos filhos, ocorre desequilíbrios educacional e há uma grande possibilidade de surgir problema na vida dos filhos. Que todos os pais possam pedir a Deus a graça de cumprir com a sua responsabilidade. Irmãos, cuidado, pessoas querer transferir a responsabilidade para terceiro, transferir presença paterna do pai para outras pessoas. Hoje as pessoas têm os seus afazeres, inclusive pessoa que tem um recurso financeiro bom, costuma geralmente ficar terceirizada a educação dos filhos. E isso é muito perigoso, porque aquela pessoa que vai estar presente na vida do teu filho não fala a sua língua. Bom que aquela pessoa que está educando seu filho conheça a palavra de Deus e educa bem, mas isso é muito perigoso. É um pai ausente. É um pai que depois, né, de muitas situações ocorridas, vai querer corrigir e já não dá mais tempo. Tem uma reflexão importante que o filho sempre pedia atenção do pai e ele sempre falava que estava ocupado. O filho um dia perguntou: pai, quanto custa 1 hora no seu serviço? E aí o pai falou assim: não sei não, menino, vai dormir, vai brincar, não sei não. E eu tenho que trabalhar. E ficava assim. Ele perguntou de novo: pai, quanto custava 1 hora o seu serviço? O pai, quando foi um dia, falou assim: 1 hora do meu serviço, ela custa R$20 por hora. E ali o filho foi pedindo ele até inteirar R$20. O dia que inteirou R$20, ele pegou os R$20 e chamou o pai: aqui, pai, eu quero comprar 1 hora do seu serviço, pagar para o senhor me dar atenção. Será que nós vamos precisar esperar um filho perguntar quanto custa 1 hora para nós dar 1 hora de atenção para nossos filhos? Então reflete sobre isso. Quanto tempo você tem tirado? Você tira lá quantas horas para a igreja, quantas horas você tira para o seu serviço, quantas horas você tira para os seus amigos, mas quantas horas você está tirando para os seus filhos, quantas horas você está tirando para sua esposa, quantas horas você está tirando para sua casa. Então reflete sobre isso, que é muito importante. Nesse segundo tópico, todos os pais passam a pedir a Deus graça a cumprir com sua responsabilidade. Juízes capítulo 13, versículo 8. Que os pais passam a cumprir com a sua responsabilidade com seus filhos e com a sua casa. Assim como você não quer ser chamado a atenção na igreja por outras pessoas, não quer ser prejudicado o seu ministério na igreja, não quer ser prejudicado a sua profissão na sua empresa, então também que não seja prejudicado sua responsabilidade como pai na sua casa. Terceiro tópico da nossa lição, terceiro ponto: tratamento inadequado. A lição chama a atenção da igreja para que esta saiba o relacionar com seus filhos, com os filhos dos seus líderes. Devemos tratar os filhos do líder com respeito e consideração. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Às vezes a gente observa que falta muito respeito com os filhos dos líderes na igreja, e às vezes alguns filhos dos líderes é criticado e é querer colocar um cargo, uma responsabilidade de filho dos líderes, qual é do pai.
Então vamos ter carinho, amor e ter amizade com os filhos dos líderes. Porque muitos filhos dos líderes, às vezes, é taxado como metido, como atiradinho, e às vezes não tem um bom relacionamento com as outras pessoas dentro da igreja. Apesar de ser filho do líder da igreja, não são almas que possuem muitas necessidades. Eles são os carentes da compreensão e amizade. Precisa também de amizade, de ter um bom relacionamento com os filhos dos líderes. Você que não tem, a partir de agora, chama essa responsabilidade para você. Não quer dizer se você chamar o filho do líder para sair para lanchar com você, sair para um lazer com você, não quer dizer que você está querendo puxar só do líder. Não, você está querendo chamar a atenção do líder, querendo puxar ele, não. É você ser carismático, você ter carinho também pelos filhos do líder. É grande o risco de muitos filhos de líder não saberem administrar essas outras situações, acabarem enfraquecendo na fé. Às vezes se sente um pouco abandonado ou mimado demais também. Cuidado também se não ficar mimando demais filho de líder, né? Tem muitas pessoas que ficam mimando demais filho de líder. Também não pode mimar demais não, tá? Acaba enfraquecendo na fé, né? Ser mimado demais ou abandonado. Tudo isso aí tem que ter cuidado, tem que ter um equilíbrio nisso aí, sobre esse tratamento. Ao ponto de se afastar-se do caminho do Senhor. Muito difícil trazer de volta a presença do Senhor. Irmãos, quando um filho de um líder, um filho de um pastor, um filho de uma liderança se desvia da presença do Senhor, se infiltra no meio do mundo e depois para buscar lá é muito difícil. Então vamos acolher, vamos ter um bom relacionamento, uma boa amizade aqui quando está na presença do Senhor para nós ajudá-lo. Muitos líderes se preocupam no ministério da igreja e esquecem do ministério a qual Deus confiou, os seus filhos e sua família. Devemos interceder, mas em favor dos filhos dos líderes. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Precisamos interceder, irmãos, pelos filhos dos líderes. Visão geral desse terceiro tópico. Todo pai cristão deve zelar por sua família, com dedicação e responsabilidade. Todos os pais devem zelar pela sua família, com dedicação e responsabilidade. A conclusão da nossa lição está lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Aprendemos nesta lição que todos os líderes chamados por Deus devem iniciar o seu ministério pela sua própria casa, com sabedoria, respeito, atenção e amizade. Os pais irão educar seus filhos no caminho do Senhor. Estes darão muitos frutos. Não transfira a sua responsabilidade para outras pessoas. Essa responsabilidade é nossa. Provérbios 22, versículo 6. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Você que não é inscrito no meu canal, inscreva no meu canal. Você que quer receber também o slide nosso, na descrição desse vídeo, você vai entrar no site e você vai conseguir adquirir esse esboço para você colocar na sua aula, no seu projetor, no seu data show, no seu tablet, no seu computador, no seu celular. Esse slide é um esboço que eu fiz para instruir melhor as suas aulas. Vai te ajudar. Você que às vezes não tem tempo para fazer um esboço de aula, sentar. Quero dizer para você, professor, também, não deixa ser uma aula engessada. Pega e coloca seus alunos para participar da aula, tá? Seja uma aula bem efetiva, ajuda uns aos outros ali, colocando para ler as referências bíblicas. Traz os seus alunos para você. Entenda cada aluno seu também. Tem aquele aluno que gosta de ler, aquele que não gosta. Tem aquele aluno que gosta de falar um pouquinho, aquele que não gosta. Então, conheça cada um dos seus alunos. Influencia eles a estudar a revista da Escola Bíblica Dominical. Próxima lição, lição 9, vai ser uma família nada perfeita. É muito boa isso aqui. Quem tem uma família perfeita? Se tiver, me dá aí a instrução, que eu quero aprender também. Mas nós vamos estar aprendendo aqui, uma família nada perfeita. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Compartilha nossos vídeos, compartilha bastante mesmo, você não paga nada para compartilhar. Dá um joinha, dá um like, comenta aí onde você está me assistindo, de qual cidade, de qual ministério você qual é o seu posicionamento na igreja. Lá você é um professor, você é um aluno, você é um subtenente, você é um pastor da igreja. De qual cidade você está me assistindo, de qual país você está me assistindo. Quero um abraço para todos os nossos alunos aí no canal do presbítero Arilton Alves da EBD. Paz do Senhor Jesus, até a próxima.